Olá, pessoal. Vamos falar rapidamente sobre Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nas quatro camadas, e apresentando para vocês aqui o kit pericial, que é um bônus que eu coloco no meu livro para as pessoas sozinhas, individualmente, poderem trabalhar esses aspectos das traduções. Hebreus 11, 1 diz, abre aspas, a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Fecha aspas. Mas você sabia que essa definição é grega, não é hebraica? Hebreus não foi escrito por Paulo. Foi escrito por um judeu helenizado da diáspora grega para cristãos em Roma, não em Israel. Isso muda tudo. Vamos aplicar o método das quatro camadas a esta palavra, no hebraico, no grego, latim e português. A palavra fé mudou completamente de significado. Na camada um no hebraico, existe uma palavra, um termo que se chama emuná. Emuná é fidelidade, confiança firme. Em toda a Tanar, a Bíblia hebraica, Tanar é um acrônimo de Torá, profetas, Torá, Nevim, Ketuvim, que significa Torá, profetas e escritos. Emuná nunca significa acreditar no invisível. Vem da raiz aman, ser firme, ser fiel. Deuteronômio 32:4 chama Deus de El Emuná, Deus de fidelidade. Abacuque 2:4 diz: o justo viverá pela sua fidelidade. A fidelidade do justo à aliança, à justiça e à Torá. Emuná é compromisso que age, não é uma crença que especula. Na Tanar, emuná jamais significou acreditar sem ver. É fidelidade, confiança ativa, lealdade à aliança que se demonstra em ações. Abraão não acreditou, ele confiou e agiu. Vamos para a camada 2, que é o texto grego, né? Onde nós encontramos o termo pistes. Pistes em grego tem o significado de fé como crença intelectual. Quando o Novo Testamento grego precisou de uma palavra para fé, escolheu pistes, crença intelectual, opinião racional. Mas o autor de Hebreus vai além. Ele define pistes como hipóstases, que é uma substância, um fundamento, mais elenchos, prova, demonstração, do que não se vê. Vamos pensar juntos. O texto diz que fé é a prova do que não se vê. Mas a fé é exatamente aquilo que precisa ser provado. A prova é a própria coisa que deveria ser provada. Isso é um círculo vicioso. Falácia lógica básica. Hipóstasis é a substância, a realidade objetiva. Elenchos é a demonstração, o argumento de prova. São conceitos de sistemas filosóficos diferentes que o autor colou como se fosse a mesma coisa. É como dizer que uma maçã é ao mesmo tempo uma fruta e uma equação matemática. Não faz sentido. E mais, o termo hipóstasis aparece nos papiros mágicos gregos do Egito, que são papiros de rituais de invocação, com sentido de realidade oculta invocada ritualmente.
Percebeu a diferença? A definição de fé em Hebreus pode ter raízes nesse sincretismo egípcio-helenístico, não na Torá, não na Bíblia de Yehoshua. Um judeu do século I, mesmo da diáspora, fora de Jerusalém, jamais definiria a fé assim. Para um judeu, fé é emuná, fidelidade e aliança que se demonstra em ações. Hipóstasis é conceito grego. E aqui vai a melhor parte. O capítulo 11 dá exemplos de heróis da fé. Abel, Deus viu a oferta dele. Noé, Deus falou diretamente com ele. Abraão ouviu a promessa. Ouviu a promessa. Moisés viu a sarça. Viu o mar abrir. A definição de Hebreus diz coisas não vistas. Os exemplos são de pessoas que viram, ouviram e experimentaram. O texto de Hebreus, escrito para cristãos na Itália, dá uma verificada no início lá, por um judeu helenizado não identificado. Não foi Paulo que escreveu isso. Um judeu helenizado da diáspora grega se contradiz. E tem mais. O próprio Novo Testamento se contradiz internamente. O mesmo cânon que em Hebreus 11:1 define fé como, aspas, abre aspas, prova do que não se vê, fecha aspas, também ordena em 1 Pedro 3,15, abre aspas, estejais sempre preparados para dar a razão. O termo é apologia da vossa fé. Fecha aspas. A palavra grega é apologia, que significa defesa, argumento racional, resposta lógica. Razão da fé é o oposto de crença no invisível. Se a fé precisa de uma razão para existir, um argumento, uma defesa racional, ela não pode ser, ao mesmo tempo, definida como prova do que não se vê. São dois conceitos incompatíveis dentro do mesmo livro, do Novo Testamento. O conceito saiu de fidelidade que age para a crença no invisível. Vamos para a camada 3, o idioma latim. Lá nós temos fides, que significa lealdade, confiança. Então, Jerônimo traduz como fides, lealdade, confiança, ainda razoável. Mas quem interpreta é Agostinho de Hipona, um ex-platônico que não lia hebraico. Ele transforma a definição em, abre aspas, acreditar no que não se vê, porque a igreja diz que é verdade. Fecha aspas. A lealdade relacional de fidelidade com a aliança ao eterno, ensinada por Yehoshua, virou submissão dogmática. Vamos para a quarta camada. Vamos lá em português. Hoje, fé significa acreditar sem evidência, aceitar doutrinas, barganhar com Deus. Nada disso é emuná. Nada disso Yehoshua ensinou, o Jesus da tradução. E é por isso que eu criei o kit pericial de leitura e debate, um capítulo extra no final do meu livro. Ele ensina passo a passo como aplicar essa análise de 4 camadas a qualquer texto bíblico.
com roteiro de leitura pericial, protocolos de debate, estudos de caso, como Isaías 7,14, Alma, jovem donzela, versus Pártenos, virgem, matrizes analíticas preenchíveis e glossário crítico bilíngue hebraico-grego. O kit está no final do meu livro. Quem já tem, vá direto. Quem não tem, está disponível nas plataformas digitais Amazon e Apple Books. Resumo da viagem. Hebraico, emuná, fidelidade que age. Grego, pistes, crença no invisível, com hipóstases dos papiros mágicos egípcios. Latim, fides, submissão à doutrina. Português, fé, aposta sem evidência. No meu livro, eu ensino você a fazer essa análise sozinho. Me segue, o conhecimento liberta. Até a próxima. Obrigado.